Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nosso Senhor, o nosso Deus, pela bondade que Ele concede a cada um de nós, para que estejamos aqui hoje, estudando juntos a palavra do Senhor. Chegamos à cidade de Campinas, ainda na manhã de hoje, e assim tivemos condições de nos recompor da viagem, que era curta, mas faça necessário, né? Alguma recomposição, e depois tivemos a grata alegria de poder encontrar ali no hotel e sermos recepcionados pelo pastor Ricardo, e eu fico feliz, meus irmãos, de estar aqui mais uma vez. Louvo a Jesus pela vida do vosso pastor. Pastor, muito obrigado pelo convite para estarmos aqui, sentindo-nos muito honrados. É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de estar com os meus irmãos aqui. Eu não consigo me lembrar agora quantos anos faz que eu estive pela primeira vez, mas vai um tempinho. E na ocasião estivemos aqui, era um seminário, posso estar enganado, mas acho que foi de escatologia bíblica. Mas é bom estar aqui com os nossos irmãos, porque na ocasião de hoje temos aqui nesta igreja um bom núcleo da ETAG instalado, funcionando. Para nós é uma alegria poder estar onde estão os nossos alunos. Aliás, não sei se algum dos alunos da ETAG presente hoje, se houver, escrever aí muitos irmãos. Amém. Deus abençoe. Que pensa. O pastor Terry, nosso presidente, mandou um abraço especial para o senhor. Ontem, quando estava saindo do escritório, nós conversamos ainda mais um pouquinho e ele recomendou enfaticamente o processo da salvação dele no suicídio, pode deixar. Meus irmãos queridos, nós vamos ao longo da tarde de hoje, em duas ocasiões, tratar a respeito da identidade da igreja. E nós faremos isso tomando por ponto de partida aquela que sem dúvida é a igreja mais notável, a igreja mais excelente, a igreja que é para nós o espelho e que para todas as outras igrejas deve ser também, e refiro-me eu à igreja apostólica. Eu sei que nós temos muitas vezes o costume de chamar a igreja cuja história está registrada nos Atos dos Apóstolos de igreja primitiva, mas o correto é chamá-la simplesmente de igreja apostólica. A igreja primitiva é aquela cuja história inicia-se após a morte dos últimos dos apóstolos de Nosso Senhor, que foi João, o apóstolo que registrou o livro do Apocalipse e que morreu por volta do ano 95 ou 96 da era cristã. A partir daí começa a história da igreja primitiva. Mas até este momento, a igreja apostólica, cuja história está registrada especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, mas também pode ter a sua trajetória anotada através das epístolas, especialmente as epístolas escritas por Paulo. Eu convido assim os meus irmãos para que juntos nós sigamos a palavra do Senhor, abrindo o capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos. Este livro muito especial, cujo escritor era um homem cultíssimo, um médico grego, um especialista não apenas na sua profissão, mas como todo homem culto da Grécia, era versado em diversas disciplinas, conhecia com rigor os métodos de pesquisa. Lucas, a quem Paulo, escrevendo aos Colossenses, chama de um médico amado. Lucas foi escritor não apenas dos Atos, mas também do Evangelho que leva o seu nome, de modo que tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro dos Atos dos Apóstolos circulavam juntos.
em par pela igreja apostólica e pela igreja primitiva, e todos aqueles que liam o Evangelho naturalmente progrediam a leitura do livro dos Atos, e tanto o Evangelho quanto o livro de Atos foram escritos por Lucas, tendo como destinatário um homem a quem ele chama de excelente Teófilo. Teófilo, o amigo de Deus. Atos capítulo 1, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos conta assim: Eu fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, apresentou-se vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não nos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito que há de vir sobre vós, recebereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, uma nuvem recebeu, ocultando-o de seus olhos. Meus irmãos, nós hoje vamos numa síntese, em uma visão geral do livro dos Atos dos Apóstolos, buscar obter, talvez possa ser o seu caso, aprender, talvez recapitular as características que nos fazem ser uma igreja cristã. E é preciso que nós demos ao livro dos Atos dos Apóstolos grande prioridade em nossos estudos, ainda que nós tenhamos por hábito todos os dias lendo a Bíblia, também fazer a leitura de um dos capítulos do livro de Provérbios, correspondendo ao dia do mês, ao dia do capítulo. Eu incentivo os irmãos a que se esforcem além disso e não deixem de ler repetidas vezes o livro dos Atos dos Apóstolos. Este livro conta como foi que nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira direta, ainda no primeiro capítulo, e através do Consolador, como está escrito e explicado a partir do capítulo de número 2, direcionou a sua igreja, ensinou os apóstolos, salvou, batizou, curou e operou sinais através de seu povo. Está neste livro bem explicado, bem sistematizado, como é o modo como nós, a igreja do Senhor, devemos funcionar e com que razões devemos nós trabalhar para o Senhor. Observem, meus irmãos, que no versículo 8 que lemos, o Senhor Jesus estabeleceu para a igreja apostólica e para a igreja geral um plano de ação, um roteiro de trabalho. Ele disse: recebereis o poder do Espírito que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. O Espírito Santo era o modo como o plano seria executado. Ser testemunha era o propósito. Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra eram os alvos que o Senhor tinha para nós.
O livro dos Atos dos Apóstolos, portanto, conta-nos esta história, e o Senhor Jesus Cristo, na abertura deste livro, dá instruções. Atenção à expressão que usa Lucas. Ele diz: deu mandamentos pelo Espírito aos seus apóstolos. O Senhor Jesus disse-lhes especificamente para que esperassem o poder, para que buscassem o poder e trabalhassem com o poder que receberiam do Senhor. Deveriam eles, a partir da Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, agir como testemunhas do Senhor. Assim, no capítulo de número 1, o que nós temos é o Senhor Jesus ainda instruindo, ainda advertindo, ainda dando instruções. Quando chegamos no capítulo de número 2, encontramos a igreja do Senhor perseverando, unânime, em oração. Há algumas versões da palavra de Deus que estão circulando em nosso meio, que lá no capítulo de número 2 do livro dos Atos, retiraram, removeram do texto certa expressão que está no texto original. O versículo 1, Atos 2, versículo 1 diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, e estavam todos concordemente reunidos. E muitas versões bíblicas já não dizem mais concordemente, conjuntamente, num mesmo espírito, numa mesma intenção, apenas dizem: estavam reunidos. São certas modernidades que estão entrando no meio da igreja através de versões bíblicas que não são confiáveis, mas é preciso que nós façamos valer o que está escrito na palavra de Deus, porque aquela igreja não estava só reunida, estava unida. Os 120 crentes estavam juntos com um propósito. Eles concordavam, conjuntamente tinham eles a mesma intenção e a mesma presunção. E a palavra de Deus diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente reunidos no mesmo lugar, e ouviu-se do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que desceu e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousavam sobre cada um deles, e todos falaram em línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E naqueles dias estavam em Jerusalém varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E ouviu aquela voz, e ajuntou-se uma grande multidão que disse atônita: pois que não são galileus estes homens que ouvimos dizer? Como, pois, nossos estudantes falar nas nossas próprias línguas com que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, da Judéia, Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, de junto a Cirene, também árabes, cretenses, romanos, forasteiros, prosélitos, todos os ouvimos falar em nossos próprios idiomas das grandezas de Deus. E alguns estavam maravilhados e diziam: que é isso dizer? Mas outros zombavam, dizendo: estão cheios de mosto, cheios de vinho. Mas Pedro, pondo-se em pé com ele os 11, disse: varões e irmãos, escutai, pois, as minhas palavras, e seja-vos isto notório. E estes homens não estão embriagados, como vós pensais, é ainda a terceira hora do dia. Mas isso é aquilo que foi dito pelo profeta Joel. Diz o Senhor que nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e até sobre os servos e as servas eu derramarei o meu Espírito, e eles profetizarão. E farei com que surjam sinais em cima do céu e prodígios na terra, e sangue, fogo, vapor e fumaça, e os
sol se enegrecerá e a lua se converterá em sangue, tudo isso antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá naqueles dias que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, está aí a certidão de inauguração da igreja do Senhor. Está aí a razão que te coloca nessa tarde assentado neste banco. Ou os meus irmãos pensam mesmo que vieram aqui hoje só porque há um evento e houve uma propaganda e veio alguém de fora pregar? Porque se o seu objetivo hoje foi apenas cumprir uma agenda, então você não entendeu mesmo o que significa ser igreja do Senhor. Quando estes homens, estes 120 primeiros cristãos, foram batizados com o Espírito Santo, receberam eles a autoridade, o Senhor os investiu, e a partir de então eles começaram a testemunhar do Senhor onde quer que ele fosse. E naquela ocasião, quando Pedro colocou-se em pé, proferiu o primeiro discurso, o primeiro sermão, a primeira pregação da igreja, e naquela ocasião o grupo de 120 crentes multiplicou-se para 3.000 almas. Então aí está a primeira característica da igreja, é ser munida do poder do Espírito. Mas irmãos, nós assembleianos, vocês vão prestar atenção no meu nome? Irmãos, com este nome aí, mesmo que eu quisesse congregar em outra denominação, eu não poderia. Já imaginou se eu peço carta de mudança para a igreja batista? O pastor vai falar o quê? Não quero você aqui não, é tribulação, volta. Fica lá onde você está. Mas eu vejo que a minha igreja, a igreja cujos nomes dos dois fundadores trago eu no meu próprio nome, do Narvin e Daniel Berg, já não sabe mais para que tem. Nós nos reunimos em nossos templos, fazemos os cultos, as festas, os conclaves para o nosso próprio público, para nós mesmos, os crentes. Não falamos e não evangelizamos mais. E transferimos toda a necessidade, toda a obrigatoriedade de pregar e de salvar e de evangelizar para os departamentos da igreja. Sempre tem na igreja um irmão mais piedoso, mais voltado ao evangelismo, que ainda preserva o amor pelas almas, e a igreja toda terceiriza nele aquilo que deveria ser a tarefa de todos nós, falar do Senhor Jesus. Esperamos que o pastor cumpra isso em nosso lugar, afinal de contas é o pastor, é a sua responsabilidade. Mas irmãos, se há um motivo pelo qual o Espírito Santo veio sobre nós, é para que todos nós sejamos testemunhas do Senhor. Não é para pular, não é para rodar, não é para fazer aviãozinho, não é para correr pelo corredor da igreja, fazendo disso uma demonstração de poder, porque o poder de Deus não se demonstra assim. O poder de Deus demonstra-se na pregação, na operação dos sinais, das maravilhas, das curas divinas. O poder de Deus se manifesta através dos dons espirituais para a edificação da igreja. Não é para fazer casamentos, não é para dizer a este que compre, aquele que venda. Os dons espirituais, especialmente a profecia, são para exortar, para consolar e para divertir a igreja do Senhor. Nós nos esquecemos disso. Achamos que um culto é bom quando o culto não tem hora para acabar. Achamos que uma pregação é boa quando o pregador sequer consegue respirar entre uma frase e outra. E eu já estou cansado de visitar igrejas,
de ir a outras denominações pregar e ali ver a igreja em que eu nasci, na qual fui criado, onde fui instruído, onde encontrei Jesus, onde Jesus me batizou com o seu Espírito, sendo definida como a igreja do Redentor. Irmãos, isso não vem de Deus. Que tenhamos nós o poder, a autoridade, que os demônios saiam da frente quando passarmos, mas nós, quando temos o poder de Deus, temos a manifestação do poder no mais autêntico culto pentecostal, onde há louvores, salmos, hinos, línguas estranhas, profecias e pregações, mas a ordem, mas a essência. O culto tem começo, tem meio, tem fim. Ninguém vem pregar sem estar preparado. Ninguém sobe a tribuna sem ter antes buscado do Senhor o que vai dizer. Nenhum conjunto canta sem antes ter ensaiado e ter orado. A orquestra não toca seus instrumentos sem antes ter ensaiado, mas principalmente ter orado. Aliás, se nós temos no Espírito Santo e no poder de Deus o primeiro caráter da nossa identidade, o segundo não é uma manifestação do Espírito como as pessoas pensam que ela deva ser. Porque o segundo caráter da identidade da igreja é pregação, é mensagem, é sermão, é exposição da palavra de Deus. Se eu tiver que escolher um culto onde só haja tempo ou para o louvor ou para a palavra, vamos para a palavra. Se for preciso escolher um culto onde todos nos assentemos e escutemos, ou onde as pessoas estejam achando que estão com o poder de Deus, mas é só certo movimento apoteótico, para usar a linguagem de Paulo, meninice. Então eu prefiro todos sentados. Mas, quando Pedro começou a pregar, a sua mensagem era uma mensagem diferente. A sua pregação não era qualquer uma. E aqueles que ouviram foram tocados pelo poder de Deus. E aí está a terceira característica da igreja do Senhor. Se a primeira é ter o Espírito e a segunda é pregar, a terceira é que haja reação à pregação. A pregação vem do céu, as almas são salvas. A pregação vem do céu, o homem se converte. A pregação vem do céu, o pecador se arrepende. Se a pregação vem do céu, Jesus. Repararam bem, os meus irmãos, que eu não disse: se a pregação veio do céu, o crente se arrepia. Se a pregação veio do céu, o crente pula. Não, irmãos. Eu sei que alguns irmãos são muito entusiásticos neste momento, mas a pregação genuína não é para o meu conforto. A pregação genuína não é para que eu, que já sou crente velho de igreja, me emocione. A pregação genuína é para que as almas sejam salvas. É para que o pecador se arrependa. Todas as vezes que os obreiros subimos no altar, em qualquer texto das Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, o que quer que pregue o pregador tem que acabar na cruz. Toda mensagem aponta para Cristo, toda mensagem apresenta Cristo, toda mensagem convida para Cristo. É por isso que não é certo estes tais cultos ditos temáticos, culto de vitória, culto do milagre, culto disso, daquilo, outro. Jesus opera o milagre como Ele quiser. Ele dá a vitória na hora que achar que deve. O seu papel como obreiro, como pastor, como presbítero, evangelista, diácono, como crente da igreja, como membro dessa igreja, não é reunir-se com
buscar do céu a vitória, o milagre ou qualquer outra coisa. É só buscar ao Senhor. O Senhor faz o que quer quando desejar. Ou seja, não confia em Deus. O que acontece conosco aqui nas nossas reuniões, nós achamos que o nosso trabalho é convencer a Deus a respeito das coisas nas quais nós acreditamos. Esqueça, não será assim. Apenas ouça o Senhor falar. E quando Deus falar, o problema se resolve. Quando Deus quiser, a cura se manifesta. Quando Deus desejar, Ele faz aquilo que Ele quiser. E o pregador? Só prega, só anuncia, só fala que o Senhor Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai levar a sua igreja para o céu. Depois que a igreja do Senhor foi revestida com poder, em Atos capítulo 4, nós encontramos a primeira dificuldade para a igreja. Porque não pense nos meus irmãos que se a igreja tiver essas características, for cheia do Espírito, for uma igreja pregadora e uma igreja pela qual Cristo salva, não pense nos meus irmãos que Satanás haverá de dar-se por satisfeito com essa situação. É claro, no capítulo de número 4, encontramos os servos do Senhor, Pedro e João, caminhando em direção à porta do templo chamada Formosa. Ali estava um paralítico, querendo uma esmola, um gesto de atenção. Aquele homem recebeu dos dois apóstolos muito mais do que pediu e mais do que imaginava que podia receber. Foi curado, foi levantado da sua paralisia. Todos viram-no, reconheceram-no e começou a correr em Jerusalém a notícia: Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas o poder continua na terra. Jesus está no céu, mas os seguidores fazem a mesma coisa que ele fazia. Jesus foi para o céu, mas as curas continuam, os sinais continuam. É claro que isso provocou inveja grandiosa em todos aqueles membros do Sinédrio, em todos os líderes dos judeus, e assim vem a primeira dificuldade para a igreja, é a perseguição. Pega João, traz-os aqui, censura-os, proíbam-os de pregar. Esses homens começam então a experimentar o que é sofrer por causa do Evangelho, mas eles não ficam tristes, não ficam cabisbaixos, ao contrário, eles começam a ficar felizes, porque foram achados dignos de sofrer por causa do Evangelho de nosso Senhor. Perseguição, irmãos queridos, se você tem por hábito ler os jornais, tem por hábito acompanhar as notícias, se tem por hábito ler a Bíblia e ler o mundo através da Bíblia, você sabe. Esse clima de aparente liberdade religiosa que parece haver em nosso país está acabando. Já não espere por muito tempo mais nós possamos servir ao Senhor com a liberdade com que temos servido, que já não é igual a que havia há poucos anos atrás. E mais Satanás haverá de se mostrar feroz e cruel contra a igreja do Senhor. Mas a perseguição não pode realmente destruir a igreja. Há certo livro que está sendo cantado pelos jovens há bastante tempo, e com muita ênfase, diz a letra: a perseguição não parou a igreja, os sermões e tudo mais, nada disso parou a igreja, mas irmãos, preste atenção. A igreja não é parada pela perseguição, mas certos membros curiosos, que não conhecem Jesus, que não nasceram de novo, que estão na igreja só enquanto o movimento cristão é um oba-oba, é um clubezinho. Esses são separados pela perseguição. Esses, quando virem a cara feia dos leões perseguindo, negarão a Jesus, porque não são salvos, não foram salvos. Explica-se aí o porquê de um mesmo culto sair gente
pisando nas nuvens. E outro dizendo: mas que culto ruim. É por isso que de uma mesma pregação, um sai dizendo: hoje Deus falou, e o outro nem sabe o que aconteceu, porque conversou com o culto todo e não prestou atenção em nada. Por causa disso, veremos a igreja do Senhor sendo refinada pela perseguição. Nós veremos templos sendo fechados. A pandemia foi só um ensaio. Veremos a igreja ser censurada. Veremos os pastores perdendo a autoridade e a voz que lhes será tirada pelas autoridades. Mas aqueles que são salvos no Senhor, aqueles que realmente encontraram a Cristo, haverão de permanecer fiéis. Aliás, fica aqui aos meus irmãos algo a respeito do que pensam. Eu tenho visto muitos líderes de jovens, de adolescentes, de departamentos em nossas igrejas, buscando se desdobrar em eventos, movimentos, acontecimentos, e eles estão sempre a dizer: precisamos de um movimento, precisamos de um evento, precisamos de um acontecimento para segurar o povo dentro da igreja. Irmãos, o que segura o povo dentro da igreja é Jesus. Se o crente encontrou Jesus aqui, ele viu. Mas se ele não encontrou aqui, ele vai buscar em outro lugar. E talvez não encontre lá, porque lá talvez os pastores, os líderes também estejam preocupados só em dar aos crentes evento, ao invés de dar alimento, ao invés de dar a palavra. E assim é que nós temos uma população flutuante entre os evangélicos e que muda de igreja tão rápido quanto muda de roupa. Porque hoje há tantas igrejas para escolher como há lojas dentro de um shopping center. Essa aqui é mais clara, não gosto, essa é mais escura, pode ser, aquela é mais do meu jeito, ali é mais a minha cara, como se o Evangelho do Senhor fosse escolhido por afinidade. O Evangelho do Senhor é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Creu, foi transformado, não creu, fica aí, correndo de um lado para o outro, achando que está procurando algo, e de fato está, mas nunca vai encontrar. Comece a apresentar Jesus, a sua classe de escola dominical, aos seus liderados, a igreja que você lidera, a congregação que você pastoreia, aqueles que te ouvem na pregação. É o que Paulo disse a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque perseverando nestas coisas, salvar-te-á a ti mesmo e também aos que te ouvem. No capítulo de número 5, surge outra dificuldade para com a igreja. Sim, porque quanto mais a igreja do Senhor cresce, também crescem os problemas. Quanto mais a igreja se desenvolve, mais surgem questões a serem resolvidas. Isso no capítulo 4 nós temos a perseguição. No capítulo 5 encontramos um mal minando a igreja, fazendo-a ruim, uma vaidade espiritual. Está no capítulo 5 a história de Ananias e Safira. Eles viram que alguns crentes estavam vendendo os seus bens, entregando o dinheiro das negociações para uma caixa comum, para que fossem assim supridas as necessidades dos crentes mais carentes. Ananias e Safira, na sua vaidade, na sua inveja, no seu desejo de querer parecer-se com aqueles que estavam sendo aplaudidos e benditos pelo povo, intentaram a mesma coisa, venderam a sua propriedade por um valor, entregaram um valor menor. Aí alguém pode pensar: foram castigados porque não entregaram tudo. Não, foram castigados porque mentiram. E quando Ananias e Safira morrem, vítimas de sua vaidade, de sua mentira, estabelece-se na igreja um temor do Senhor.
Fazia tempo que ninguém via alguém morrer porque Deus o matava. No Antigo Testamento era comum que Deus matasse muita gente. E até hoje existem alguns pastores que dizem: olha, o Deus que mata ficou lá no Antigo Testamento. Bom, estranho isso, porque a minha Bíblia conta outra história. O Senhor continua a não aprovar e a colocar enfermos e até mesmo a matar aqueles que estão agindo sem temor na casa de Deus. E aí, irmãos, sei que são palavras duras as que eu direi, e que seja eu o primeiro a sofrer por elas, mas será que chegou o momento de Deus começar a matar de novo, para que nós levemos a palavra de Deus a sério? Será que chegou o momento em que Deus precisa outra vez fazer algumas vítimas exemplares, para que os jovens acreditem que Deus é santidade? Para que as criancinhas acreditem que é verdade tudo aquilo que ouviram na Bíblia? Para que outra vez haja convicção na boca e na pregação dos pastores? No capítulo de número 6, a igreja sofre com outra dificuldade. No capítulo 4, perseguição. No capítulo 5, vaidade. No capítulo 6, a perseguição vai ao seu nível pior. A igreja recebe no capítulo 6 a formação dos diáconos. No capítulo de número 7, o diácono chamado Estevão, homem temente a Deus e cheio do Espírito Santo, é caluniado, levado diante dos algozes, colocado diante de falsas testemunhas. Esse homem levanta-se e faz a maior pregação já registrada nas Escrituras. Não há sermão mais longo que o de Estevão, não há pregação mais bíblica do que a dele. Os sermões de Pedro, as prédicas registradas de Paulo, nenhuma delas é como a mensagem de Estevão. E Estevão começa a provar nas Escrituras, desde os primeiros personagens do Antigo Testamento, que o Senhor Jesus Cristo é o Messias esperado de Israel. Mas esse homem paga com a sua própria vida o seu testemunho. Ali, enquanto ele é apedrejado, no canto da cena, em um lugar sem destaque, está certo homem a quem os algozes de Estevão lançaram aos pés as suas túnicas e as suas capas. Este homem é Saulo, perseguidor da igreja do Senhor. Nós estamos nos aproximando velozmente do capítulo de número 13. Até o capítulo de número 12, o livro dos Atos concentra-se na história de Pedro. A partir do capítulo 13, começa a focar na história do apóstolo Paulo, mas este Paulo faz a sua primeira aparição aí. E quem é este Paulo? Ainda chamado Saulo. É um homem mau, um homem cruel, um homem ruim. Ele é um matador de crentes. Ele entrava nas sinagogas, pegava homens e mulheres que estavam entre os judeus, mas que já eram cristãos, arrastava-os para fora, fazia-os negar ao Senhor Jesus. Se eles não negassem, apanhariam. Se não negassem, seriam torturados. Se não negassem, Paulo os mataria. Este Saulo, diz Lucas, respirava ameaças contra o povo de Deus. Sabe que esta expressão é? Paulo era oxigenado pela raiva. Para ele era mais importante o ódio que sentia dos crentes do que o próprio fôlego de vida. O motivo da sua vida era querer matar, querer exterminar, não somente aos crentes, mas ao próprio Cristo. E ali está ele, vaticinando, ratificando as atitudes dos algozes de Estevão. Apedrejem mesmo, taquem pedra, matem, joguem na cabeça, matem esse diácono. O apóstolo Paulo, ainda não convertido,
ainda não apóstolo, mas ainda só fariseu. O Saulo velho estava ali financiando o assassinato de Estevão. Esta perseguição que se levanta depois da morte de Estevão foi muito mais forte do que aquela que aparece no capítulo 4, e assim a igreja do Senhor começa a ser dispersada, e o Senhor começa a executar o seu plano. Ser-lhe-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, e no capítulo de número 8, é exatamente em Samaria que nós estamos. Para lá vai outro diácono chamado Filipe, e Filipe vai pregar entre os samaritanos. Os samaritanos, irmãos, não gostavam dos judeus, e os judeus não gostavam dos samaritanos. Mas agora, eis que Filipe está pregando entre os de Samaria, porque o Senhor Jesus Cristo não veio salvar os judeus, ele veio salvar os homens. O Senhor Jesus Cristo é aquele de quem João escreveu no textual das Escrituras, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele, o judeu, o samaritano, o romano, o grego, o bárbaro, o servo, o livre, o cita, todos eles mereciam e precisavam ouvir a mensagem do Senhor, e lá está Filipe pregando aos samaritanos. Quem vai confirmar os samaritanos? Quem é que vai lá para orar com eles? Em Atos capítulo de número 9, nós encontramos certo apóstolo chamado Pedro, levado pelo Senhor à casa de Cornélio, e ali ele ouve a história de Cornélio, que Cornélio era um prosélito convertido ao judaísmo, era um homem piedoso, dava muitas esmolas, e o Senhor e os céus se agradavam de Cornélio. Então Pedro vai até aquele lugar, prega o Evangelho de nosso Senhor, e quando ele termina o seu trabalho, o Espírito Santo desce, batiza Cornélio com o seu poder, batiza Cornélio com o Espírito, e agora a igreja está mais perto de cumprir qual era a sua missão e o seu mandato pelo Senhor: Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Mas agora, irmãos, devemos voltar a nossa atenção para este personagem do livro dos Atos dos Apóstolos, chamado Paulo. Porque é em Paulo que nós aprenderemos a ver as demais características que a igreja precisa ter. A história de Paulo exige de nós bastante atenção. Talvez seja uma das histórias mais bonitas da Bíblia. O começo de sua vida era promissor. O apóstolo Paulo, nascido em uma família judia, mas gozando da cidadania romana, na cidade de Tarso, na Cilícia, este homem foi criado com o que havia de melhor da cultura. Ele foi instruído para ser um verdadeiro mestre dos judeus. Era um fariseu, mas não era qualquer fariseu. Na cena em que nós o encontramos, recebendo as capas dos algozes de Estevão, em Atos no capítulo de número 7, Paulo tinha só 29 anos de idade. Aos 29, ele já era reputado como um fariseu de grande renome. Era alguém a quem os líderes judeus haviam dado cartas de procuração para que ele encontrasse os cristãos e matasse. Veja qual era a autoridade que Saulo gozava, né, entre os judeus. Este homem, indo de cidade em cidade, estava para matar os crentes. E ele, por fim, encontra-se com o Senhor no capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos, quando subia até Damasco. Encontra-se com Cristo. Quando do céu escuta aquela voz e vem um clarão, Paulo está atirado ao chão. Observe a pergunta que ele faz: quem és tu, Senhor? Se Paulo não soubesse que já era Cristo falando com ele, ele não perguntaria: quem és tu, Senhor?
Porque o Senhor usado por Paulo não é qualquer Senhor, mas é aquela palavrinha grega Kyrios, que é Senhor, que nós usamos somente a pessoa do Deus Pai. Então o que Paulo diz é: quem és tu, ó Deus? Sabendo já que quem está falando com ele é o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus de Deus, luz de luz. Este Cristo disse: eu sou aquele a quem tu persegues, aquele contra quem tu te levantas. Porque Paulo não estava só perseguindo os crentes, Paulo estava perseguindo a Jesus. Este homem tão ruim, tão malvado, encontra-se com o Senhor, tem a sua vida transformada. Naqueles 3 dias em que ele esteve em Damasco, a rua direita, ali sem beber, sem comer, orando e jejuando por 3 dias, foram os dias em que ele fez a sua conversão ao Senhor Jesus. Até que por fim, Cristo leva a ele um emissário seu para que imponha-lhe as mãos. Ananias vai até Pedro, até Paulo, ora por ele. As escamas que cobriam os olhos de Paulo caem. Naquela oração, Paulo recebe o Espírito. Este homem levanta-se e quer pregar. Ele levanta-se e quer evangelizar. Ele levanta-se e quer testemunhar. Inclusive provocou algumas confusões ali mesmo na Síria, onde estava. Mas o Senhor leva Paulo para que vá ao deserto da Arábia por 3 anos, e ali Paulo é ensinado por Cristo a respeito das doutrinas do Evangelho. E aí está, meus irmãos, mais uma característica da identidade da igreja: a igreja aprende do seu Senhor, a igreja aprende do Espírito Santo, e a igreja aprende do Espírito do Senhor a respeito da palavra de Deus. É por isso que Paulo, quando escreve aos crentes de Corinto, pode dizer a eles assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos disse. Quer dizer que a igreja não passa adiante aquilo que é conversa de pregador, não passa adiante aquilo que escuta e parece bonitinho. A igreja só leva adiante o que é a palavra do Senhor. Mas isso é uma angústia para nós, os pastores. Irmãos, já pensou em ser um professor de escola dominical que está dando aula na sua classe há 2 anos, 3 anos, 4 anos? Há professores que estão na mesma classe de escola dominical há 1 década. Eu não sei há quanto tempo os meus irmãos estão aqui nessa igreja, mas desde que aqui chegaram, ouvem os mesmos obreiros e pastores pregar e se revezarem na vida. E todas as vezes que um obreiro vai diante da sala de escola dominical ou sobe ao púlpito para pregar, ele fala o que recebeu do Senhor, através das sagradas Escrituras. E aí, nós, os pastores, que nos desdobramos para ensinar, que nos esforçamos para pregar, que requeremos muito tempo de estudo para preparar mensagens, aulas e sermões, temos que ouvir as ovelhas dizendo que preferem o bonitinho lá na internet, o pregador famosinho do Instagram, porque ele fala umas coisas que me deixam até sem nada, porque fala uma coisa que me deixa até feliz, porque fala numa linguagem que mexe comigo. Irmãos, desde quando o Evangelho de nosso Senhor é para mexer com as nossas emoções? Comece a ouvir aquilo que é pregado pelo seu pastor. Comece a ouvir aquilo que é ensinado pelos obreiros na igreja. Não corra atrás de profeta de internet. Não corra atrás de profeta de Instagram. Não corra atrás de pregador de YouTube. Isso não alimenta. Eles estão ali na internet só para conquistar a popularidade, os aplausos, as curtidas, as aprovações. Mas aqui está
aqueles irmãos, servos do Senhor, que buscam dentro da palavra de Deus e pela palavra de Deus o que você precisa ouvir. Comece a valorizar aquilo que o Senhor lhe tem dito através dos servos dele que servem ao seu lado. Homens cuja vida você vê, homens cujo testemunho você acompanha, porque aquele umzinho lá da internet tem uma vida que você não sabe. Tem uns segredinhos que você desconhece. Não é hora mais de ficar seguindo após isso. O Senhor Jesus, em Mateus 24, disse que neste tempo apareceriam muitos dizendo: ei, olha aqui, eu sou o Cristo. E é exatamente isso o que estamos vivendo aqui. Mas o apóstolo Paulo, depois dos 3 anos que passou na Arábia, estudando e aprendendo do Senhor, foi em Jerusalém. E quando Paulo chega em Jerusalém, ele quer liderar a igreja, ele quer comandar a igreja dos galileus, ele quer estar ali e servir a igreja como seu líder principal. Afinal de contas, ele é salvo, ele é instruído, ele sabe grego, ele sabe hebraico, sabe aramaico, sabe latim, é um poliglota, conhece a lei como ninguém. Mas acontece que ali o Senhor não tinha um plano para Saulo ainda. E Saulo é retirado daquela igreja de Jerusalém pelos próprios crentes, colocado em um navio, mandado para a sua terra natal, que é a terra de Tarso, na Cilícia. Irmãos queridos, até que o apóstolo Paulo volte à cena, lá em Atos, no capítulo 13, já se terão passado mais de 10 anos da sua conversão. Em Atos capítulo 13, nós vemos o Espírito Santo dizer: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Eis que agora Saulo aparece de novo, depois de 13 anos. 13 anos quieto. 13 anos aprendendo, 13 anos estudando, 13 anos em silêncio, 13 anos estudando a palavra do Senhor. Acho que temos aí pelo menos uma coisa que deva ser citada: cuidado. Não vá atrás daqueles que estão de uma hora para outra despontando para o sucesso no mundo gospel, porque os melhores pregadores, os mais sérios, aqueles de boa reputação, de palavra consistente, de pregação bíblica, antes de se levantarem para pregar, passaram muitos anos de sua vida estudando a Bíblia e orando e estudando a Bíblia. Irmãos, é impressão minha, ou agora há entre nós a moda dos profetas e dos pregadores ruins? Uma molecadinha que não aprendeu sequer a fazer a própria cama, que não tem discernimento entre a mão direita e a mão esquerda, e que se levanta para curar falsamente a ferida do povo de Deus, dizendo paz, paz, quando não há paz, dizendo assim diz o Senhor, quando eu, o Senhor, nada falei. E veja que mais tolos do que estes são os que enchem os templos para ouvir o falar. Gente que vai à internet para manipular os sentimentos, para prometer coisas em nome de Deus que Deus não fará e não dará. Mas a quantidade de gente toda que está seguindo a estes profetinhas tolos é absurda. Você não precisa disso. Permaneça na casa do Senhor, agarrado às Escrituras, e o Senhor Deus falará com você por internos. Paulo parte acompanhando Barnabé na primeira viagem missionária, e eles vão a Chipre, vão à Ásia Menor e pregam. Mas, irmãos, começa a se levantar naquele momento certo grupo odioso, belicoso, brigão, querendo fazer com que o Evangelho de nosso Senhor se tornasse uma etapa posterior à vida judaica.
Primeiro tem que se circuncidar para ser salvo. Primeiro tem que seguir a lei de Moisés para depois ser cristão. E então acontece no capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos um concílio, uma reunião, uma discussão doutrinária para que se fundamentem quais são aqueles princípios inegociáveis do Evangelho. Convido os irmãos, por favor, vamos comigo ao livro dos Atos, lá no capítulo de número 15. O resultado daquela reunião está a partir do versículo 23. Por intermédio destes escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciãos e os irmãos escrevem aos amados dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns de vós saíram perturbando com palavras e transtornando as vossas almas, dizendo que deveis circuncidados e guardados a lei, não estendo vós a mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens enviados a vós, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do Senhor Jesus. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavras vos anunciarão também estas coisas. Na verdade, pareceram bem ao Espírito Santo e a nós. Não impor-vos maior castigo do que estes, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos do sangue, da carne sufocada, da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardareis. Bem vos falo. Aí está mais uma característica da igreja de nosso Senhor: ela se atende só ao Evangelho e a nada mais. Nós só pregamos o Evangelho, apenas a salvação, apenas o Senhor Jesus. Mas, irmãos, cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas tentam capturar você e o seu coração. Eles mexem com você através da ganância. Eles dizem: olha, me siga e Deus vai dar a você o que você quer. Me siga e Deus vai lhe dar dinheiro. Venha atrás de mim na minha igreja, o Senhor vai lhe dar emprego, casa, carro, tudo o que você quiser. Se eles vão pegar em você a ganância, eles vão pegar você no medo. Não me desobedeça, não. Porque eu sou profeta. Eu falo e Deus mata. Eu oro e Deus tira a vida. E aí pegam o crente no medo. E aqui no capítulo de número 15, nós vemos que o Evangelho de nosso Senhor não é para ser peso, não é para ser angústia, é para ser libertação do pecado, é para que o homem já não seja oprimido por mais do que aquilo que já pesa. A partir de então, o apóstolo Paulo começa a fazer as suas viagens missionárias. Uma já foi, mas ele ainda precisa fazer pelo menos duas, e aquela última como preso para a cidade de Roma. Nessas viagens, o apóstolo Paulo começa a passar por diversas igrejas, e em cada lugar por onde vai, qual é o trabalho do apóstolo Paulo? Anunciar a Cristo. E aí observamos que esta característica do anúncio de Cristo na identidade da igreja transforma os lugares onde as igrejas estão plantadas. Quando Paulo está em Éfeso, até a economia daquela cidade muda. Quando Paulo está em Éfeso, até a relação econômica daquela cidade é transformada. A cidade tinha uma vida idólatra. Ali se ganhava dinheiro através da idolatria e do incentivo à idolatria. Os crentes vão crescendo, as almas vão se convertendo, os fazedores de ídolos perdem os seus empregos, transforma-se a economia, o apóstolo Paulo é perseguido, mas tudo isso é resultado do quê? Da pregação. Irmãos, comece a desconfiar se realmente você tem a identidade cristã quando o ambiente que você está não muda. Você está no ambiente de trabalho, na mesma empresa, há quantos anos? Ninguém nunca aceitou Jesus convivendo com você diariamente?
Irmãos, tem alguma coisa errada, mas não é com o ímpio, não. É você. Você está na faculdade, na escola, e o ambiente ao seu redor não muda de jeito nenhum. Tem alguma coisa errada com você. A igreja cresce na cidade, a quantidade de membros cresce, mas a cidade não muda. Tem alguma coisa errada com a igreja. Eu presto atenção em uma cidade que eu conheço muito bem, a cidade do Rio de Janeiro. É uma das cidades mais evangelizadas do país, mas é uma das mais violentas. E quanto mais proliferam as igrejas, mais a violência cresce. E quanto mais multiplicam-se as portas de templos, mais o tráfico de drogas cresce. E não se percebe nenhuma mudança e melhora na cidade do Rio de Janeiro. É porque há um problema com o tipo de igreja que se está multiplicando naquele lugar. Não há transformação, não há pregação. As igrejas que ali estão não têm identidade cristã, salvo algumas raras exceções. Mas se me refiro a elas, refiro-me a elas como quem as toma, por exemplo, porque esta é a realidade de praticamente todas as cidades do Brasil. Igrejas aos montes. Há certas ruas onde contamos uma igreja do lado da outra. 7, 8, 10, 15 templos. Eu já vi numa mesma larga avenida. E a cidade não muda, os problemas não se resolvem, os índices sociais não melhoram, a violência não diminui. O problema é com a igreja que perdeu a autoridade, que já não prega, que já não anuncia ao Senhor e que está tolerando muita coisa só para dizer que o templo está cheio. Alguém já disse que se a palavra do Senhor fosse pregada do jeito certo, metade de quem está dentro da igreja estaria na rua, porque não ia tolerar, mas metade do povo que está na rua estaria dentro da igreja. Obreiros, senhores, pais e mães que estão aqui, o seu compromisso é com a palavra de Deus. Chega de deixarmos que certas vontades juvenis e adolescentes nos façam de refém. Ah, pastor, se não liberar isso ou aquilo, eu vou embora para lá. Já chega disso. Toleramos dentro das nossas igrejas indecências, imoralidades, coisas que padres não toleram, vestimentas que não podem estar dentro de fóruns e tribunais, comportamentos que não são admitidos em terreiro de macumba dentro da igreja do Eu não sei se sabem os meus irmãos, Satanás, quando existe culto de seus escravos, manda os que venham diante de si cobertos e tapados. Mas nós, em nome da liberdade, que não é liberdade, porque se você se deixa dominar por isso, então você é escravo. Não sou eu que estou dizendo, é Pedro. Mas em nome desta liberdade, toleramos de tudo. Já chega. O céu não tem portas largas, não tem portas douradas, mas não é nada. É estreito assim. Comece a se esvaziar das suas convicções e a se enquadrar no Evangelho de nosso Senhor. Não pense que porque a igreja tolera, a Bíblia vai passar a permitir. Não funciona assim. Por fim, e aqui vamos concluir a primeira etapa desse estudo, porque na segunda etapa, veremos a história da igreja ao longo dos séculos. Por fim, o apóstolo Paulo chega em Roma, mas não chega do jeito como queria. Paulo queria ir a Roma e escrever aos romanos para comunicar aos romanos algum dom.
queria estar com eles para que eles o enviassem até a Espanha para pregar. Mas Paulo não chega ali como alguém que vai evangelizar, chega algemado, chega preso. O apóstolo Paulo havia apelado a César, porque estava ele no meio de uma disputa política entre os romanos e os próprios judeus, lá na região da Judéia, e então, para não ser morto pelos romanos, para que os romanos assim conquistassem o favor dos judeus, e para não ser também entre os judeus motivo de disputa entre os fariseus e os saduceus, o apóstolo Paulo apela a César. Chega ele em Roma, ele está ali como prisioneiro do Senhor. E quando vamos à última carta que Paulo escreveu, a epístola que escreveu de dentro da prisão ao jovem Timóteo, lá no capítulo de número 4, o apóstolo Paulo ressalta a Timóteo quais seriam os deveres deste jovem obreiro, para que a identidade da igreja não se perdesse. O apóstolo Paulo diz, com juro de flores, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, e pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo, redargas, corrijas e disciplinas, com toda longanimidade e doutrina, porque vem o tempo em que não sofrerão mais a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, segundo as suas concupiscências, voltando os ouvidos às palavras, porém, sobre todas as coisas. Faz a obra de um evangelista, sofre comigo as aflições e cumpre o teu ministério, porque quanto a mim, estou sendo já oferecido em aspersão e sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual me dará Deus o justo juízo naquele dia, mas não somente a mim, e sim a todos quantos amam a sua vida. Neste momento, o apóstolo Paulo lembra Timóteo, pelo que Timóteo foi salvo. O que era a fé não fingida que este moço tinha recebido de sua avó e de sua mãe, e que agora ele não devia abandonar. A igreja apostólica está num momento de grande perseguição. Nero está reinando em Roma. É o ano 54 da era cristã. Neste ponto, acaba o livro dos Atos dos Apóstolos. No seu capítulo de número 21, quando voltarmos do intervalo, nós estudaremos aquilo que eu gosto de chamar de um capítulo 29 do livro dos Atos.